falar de seguros, né? Então, assim, puxa, vamos nessa. Estou muito Vamos. animado, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Ó, já estão entrando. Bom, vamos dar entrada aqui no nosso evento, começar o nosso evento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento sobre um tema muito importante para o setor de seguro e resseguro, que é o papel da arbitragem na solução de conflitos. Meu nome é Graziela Velasco, sou presidente da Comissão de Direito Securitário aqui da OAB de Campinas, e antes de começar, eu gostaria de agradecer a nossa presidente, doutora Luciana Freitas, e todos da diretoria da OAB pela oportunidade de debater sobre o direito securitário e divulgar a importância que o seguro tem para o nosso país. Quero agradecer ao Dr. Sérgio por estar aqui novamente aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. O Dr. Sérgio Rui Barroso de Mello é advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em Direito de Seguro e Resseguro pela Universidade de Santiago de Compostela, professor universitário, autor dos livros Arbitragem no Seguro e no Resseguro e Contrato de Resseguro, ambos editados pela Funensec. Também é autor de diversos artigos sobre seguros, resseguros e previdência complementar privada, publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência, membro da Associação Paulista de Técnicos de Seguros, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, exerceu o cargo de gerente jurídico da Companhia Internacional de Seguros, onde atuou por 14 anos, é sócio titular e fundador do escritório de advocacia Pelon e Associados, representante brasileiro no Grupo Internacional de Trabalho de Resseguros da Associação Internacional de Direito do Seguro, com sede em Londres, vice-presidente mundial da Associação Internacional de Direito do Seguro, AIDA. Doutor, a palavra está com você. Bom, boa noite a todos que estão aqui conosco. Eu quero dizer que é uma alegria enorme retornar a essa casa, a OAB Campinas, é uma casa muito respeitada, de gente muito valiosa, e quero agradecer a todos, especialmente na pessoa da doutora Graziela Velasco, presidente da Comissão de Seguros da OAB Campinas, dizer a vocês que eu estou, como eu falei há pouco, muito animado em poder tratar de um tema que toca fundo em mim, porque o seguro é tudo para o nosso dia a dia, são 34 anos atuando nessa área, e eu fico muito feliz em poder ajudar todos aqueles que têm o interesse em conhecer um pouquinho mais dela, estudar, trabalhar, enfim. Então é uma alegria estar aqui e juntar hoje também o tema do seguro com o tema da solução do conflito, da solução de conflito, que encontra hoje meios alternativos para que isso ocorra. E um deles é a arbitragem, que nós vamos tentar conversar um pouquinho aqui nos próximos minutos. Eu pergunto, Graziela, se é possível abrir a tela com a apresentação que eu preparei para poder ajudar a seguir o raciocínio aí de todos. E também quero deixar claro, como já falei antecipadamente, que eu cedo de maneira muito feliz o direito de imagem à OAB Campinas para que ela possa, com a gravação desse evento, divulgar da forma que entender cabível, que entender melhor. Viu? Andressa, eu acho que é só compartilhar a tela, já está autorizado, correto? Isso, doutora, é só compartilhar a tela, já está liberado. Já pode compartilhar a tela, doutor. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui fazer um compartilhamento. Vamos lá, cadê? Onde é que está? Está aqui. Bom, vocês estão conseguindo ver aí? Para mim já apareceu aqui, consigo visualizar. Okay. Muito bem, então vamos lá. Esse é o tema da conversa que a gente combinou para hoje, né? Vamos falar, então, da arbitragem. Eu procurei trabalhar aqui para vocês a arbitragem de maneira conceitual, mas trazendo algum foco no direito do seguro e do resseguro,
né? A gente começa aí com essa mensagem, que é uma foto, em que a gente vê duas mãos se apertando, né? Esse é o objetivo da arbitragem como um instrumento para solucionar conflitos. O que se pretende, esse meio de solução, é a resolução definitiva de qualquer conflito. Então, esse aperto de mão simboliza exatamente o que nós vamos falar agora, né? Opa, pulou aqui. Então, na arbitragem, a gente, mais do que nunca, precisa entender que nós temos ali na figura do árbitro um terceiro que foi designado para solucionar o conflito. E ele vai, nesse sentido, substituir as partes que não conseguiram por si solucionar aquele conflito, aquela controvérsia que surgiu. Agora, notem que a função, o objetivo fundamental de um árbitro é resolver a controvérsia de forma definitiva, de forma que não fique nenhuma dúvida sobre qualquer ponto do litígio. Do ponto de vista de conceito, a gente pode considerar que a arbitragem ela é um meio paraestatal para a solução dos conflitos, inserido ali nas chamadas conquistas da terceira onda renovatória do direito processual. Então, é uma forma de heterocomposição de litígio, porque a solução do conflito vai ser uma obra de alguém que não era o titular de nenhum dos interesses conflitantes ou dos pretensos direitos, mas que tem o condão e o objetivo de solucionar em definitivo a controvérsia. A arbitragem, eu diria que ela é considerada uma justiça sob medida para o caso que se apresenta, em oposição à chamada justiça ordinária, na qual a solução ela vai se dar de uma maneira muito uniforme, que é o que a gente vê normalmente no judiciário comum ou na justiça ordinária. Na arbitragem, o elemento da autonomia da vontade contratual da parte, ele é um princípio basilar de direito das obrigações que se torna um dos fundamentos e que, se não estiver presente no Instituto, a gente, obviamente, poderá vir a ter sérios problemas. E aqui um parêntese rápido desde seu início, porque vão lembrar vocês que a lei de arbitragem ela é de 1996. Logo que ela foi instituída, houve ali uma ação que foi parar no Supremo Tribunal Federal, questionando a validade da lei de arbitragem, e esta ação só teve um final no mês de dezembro de 2002, quando o Supremo, apreciando então o processo, entendeu muito simplesmente que ela era a lei de arbitragem constitucional, porque ela respeitava a autonomia da vontade das partes. Porque, na realidade, a arbitragem exigia que a parte se submetesse de maneira voluntária aos seus preceitos. A partir dali, então, entendeu o Supremo que, de fato, valeria, e como é até hoje, todas as decisões arbitrais têm um condão jurisdicional. Então, a autonomia da vontade, é importante a gente fixar, é um conceito fundamental de um procedimento arbitral. Algumas características da arbitragem. Eu diria que ela tem ali duas facetas muito claras. Primeiro, é um mecanismo de forma jurisdicional para solucionar as controvérsias entre as partes, e dentro desse aspecto ela se constitui num verdadeiro processo. E, por outra, é um procedimento instaurado por iniciativa dos litigantes, eu diria dos contratantes, que têm, em geral, em um contrato, uma cláusula compromissória de arbitragem, que, como disse, vai claramente se reger pelo princípio da vontade contratual daqueles contratantes, dado que ela é voluntária. E aí, nesse aspecto, ela é defendida como um verdadeiro contrato. Ainda na natureza jurídica, a gente poderia dizer que a doutrina moderna ela vê na arbitragem um instituto misto, chamado sui generis, porque abriga o aspecto contratual, como a gente falou rapidamente, e abriga também o elemento jurisdicional, já que o poder do árbitro é um poder de juiz. Ele tem a capacidade de, ao julgar, estabelecer de forma jurisdicional
uma decisão. Então, é absolutamente incontestável, e aí eu trago aqui a posição dos maiores juristas dessa área, né? Diz o eminente José Carlos Magalhães, que se a arbitragem é contratual em seu fundamento, que é o compromisso arbitral, ela também é jurisdicional ante a natureza pública do laudo arbitral, como uma forma privada de solução de litígios. Então, o que ele estabelece aqui é exatamente essa necessidade da gente compreender que a arbitragem surge de um contrato, de uma cláusula inserida em um contrato que se torna, para muitos, um verdadeiro contrato autônomo. Mas aí ela se transforma de forma jurisdicional quando ela se inicia justo pela jurisdicionalidade do poder arbitral. A lei brasileira, como eu me referi há pouco, a lei de arbitragem, 9.307, ela foi toda orientada para privilegiar essa vontade da parte e dar um realce significativo à liberdade, que é a autonomia. Nela se assenta, nós vamos ver, como um negócio jurídico, essa convenção de arbitragem, seja pela cláusula compromissória ou pelo compromisso arbitral, conferindo, então, à arbitragem uma natureza privada e jurisdicional ao mesmo tempo. E isso é muito importante, porque, de um lado, quando a gente trata de natureza privada, nós vamos poder tratar de obrigações oriundas dessa convenção arbitral, tanto para advogados quanto partes e árbitros, e, de outra, quando a gente analisa as questões de ordem jurisdicionais, nós estamos tratando da força pública, da força jurisdicional de aplicação das decisões. A autonomia da vontade, no caso específico da arbitragem, ela vai se manifestar muito claramente, por exemplo, na constituição do tribunal arbitral, porque ali, naquele momento, as partes estão definindo como elas querem o tribunal arbitral. Que momento é esse? Esse momento pode ser na cláusula compromissória, quer dizer, quando se está fazendo um contrato, o contrato principal é o melhor momento para as partes definirem as regras de uma eventual solução futura de litígio. Então, naquele momento, elas utilizam-se da sua liberdade contratual para definir a constituição do tribunal, a definição do modo como vai ser feita a decisão arbitral, se vai ser por direito, se vai ser por equidade, vai escolher a regra, né? Ali as partes têm essa capacidade de decidir as regras, fixar a sede do tribunal arbitral e determinar prazos, por exemplo, para proferimento da sentença. A lei de arbitragem estabelece em 6 meses prorrogáveis, mas é possível estabelecer um prazo menor ou maior. Isso é parte da chamada autonomia da vontade contratual. É importante a gente falar da cláusula, e aqui eu trago uma foto que é exatamente isso, quer dizer, a cláusula compromissória, no seguro e no resseguro, mais precisamente, que é um tema que a gente quer tratar ainda aqui de forma látera, mas que me parece importante. Se o contrato de seguro, que é um contrato adesivo, se ele realizado com o segurado, sem que o segurado concorde com o estabelecimento de uma cláusula compromissória, então ela pode não ter eficácia jurídica. Por quê? Porque ela estaria ferindo o princípio do parágrafo 2º do artigo 4º da própria lei de arbitragem, 9.307, mas também o inciso 7 do artigo 51 do Código do Consumidor, já que esses dispositivos exigem concordância expressa e visto especial para que a cláusula compromissória inserida no contrato de seguro seja válida. Quer dizer, não é possível um segurador, por exemplo, emitir uma apólice e lançar em suas condições uma cláusula compromissória. Essa cláusula não vai obrigar ao segurado, porque o segurado dela não participou. Ela vai obrigar tão somente ao segurador que já está, nesse momento, estabelecendo a sua vontade de solucionar por meio arbitral eventual litígio. Agora, se o segurado, numa hipótese como essa, aciona a cláusula, significa, então, que ele manifesta a sua vontade e, dentro desse princípio, pode sim ela ter validade. Já no resseguro é muito diferente, porque no resseguro aqui a gente não está falando de um contrato de adesão. No resseguro a gente está tratando de um contrato em que as partes têm uma
hipersuficiência e não uma hipossuficiência. Quer dizer, as partes têm um conhecimento muito maior do negócio que está sendo tratado por ali, e dentro desse princípio não há que se falar em desconhecimento do clausulado. Portanto, é muito comum no contrato de resseguro as partes discutirem e firmarem em conjunto a cláusula compromissória. Eu, aliás, devo dizer a vocês que já vi muitos e muitos contratos de resseguro e nenhum deles foi elaborado sem cláusula compromissória de arbitragem. Se tem algo que o ressegurador não quer, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é estar no judiciário comum. O ressegurador sabe que resseguro é um tema muito técnico e que demanda, que exige conhecimento também de ordem técnica e jurídica para que possa qualquer litígio ser apreciado e julgado com uma justiça como se requer numa situação como essas. Então, eles normalmente não se utilizam da justiça ordinária. Quais são os efeitos da cláusula compromissória? Basicamente, dois são os efeitos que a gente encontra nas cláusulas compromissórias. Primeiro, o efeito dispositivo da jurisdição estatal e depois o constitutivo da chamada nova esfera de regulação que vai normatizar toda a controvérsia. Então, pelo efeito dispositivo, imediatamente os tribunais eles se tornam incompetentes, ou seja, eles não têm mais capacidade para apreciar e julgar qualquer matéria. Então, o efeito dispositivo é igual à incompetência da jurisdição estatal. E no efeito constitutivo, o que se percebe é a vinculação das partes ao procedimento. Constitui-se, vincula-se, uma vez firmada a arbitragem, cada uma das partes a esse procedimento, né? E que deve ser feito com um caráter ético extremamente relevante, né? Extremamente significativo. A cláusula compromissória, como eu já me referi lá no início, ela tem a característica de ser entendida como um negócio jurídico, porque ela se enquadra perfeitamente nessa categoria, já que é um ato que produz, ao mesmo tempo, direitos que podem ser naturalmente modificados, que podem ser extintos. Então, como um negócio jurídico dispositivo e constitutivo, ela tem também a autonomia da vontade como um elemento nuclear, mas, acima de tudo, ela se transforma exatamente, e justo por isso, em um negócio jurídico, ou seja, em um contrato, para muitos doutrinadores, até um contrato autônomo, de forma que, se o contrato principal for anulado, for considerado nulo, nula não será a cláusula compromissória, que, justo por não ser nula e ser um negócio jurídico independente, permite que as partes possam acionar um procedimento arbitral para analisar, inclusive, a nulidade do próprio contrato principal. Então, vejam como é relevante no âmbito jurídico esse enquadramento da cláusula compromissória como um contrato, como um verdadeiro e autônomo negócio jurídico. Agora, é preciso, quando a gente fala de cláusulas compromissórias, é preciso a gente conversar um pouquinho sobre alguns elementos que não são interessantes e que podem criar dificuldades para o procedimento. Então, por exemplo, a chamada cláusula compromissória em branco. O que é uma cláusula compromissória em branco? Em geral, é uma cláusula compromissória com muito poucos elementos, com muito poucas definições, falhas de redação, não se conseguem compreender o que se pretende, critério de escolha que fica muitas vezes ali definido pela requerida e não de forma conjunta pelas partes, divergência de como vai ser nomeado o árbitro, inclusive questões temporais. E aí eu trago uma foto de alguém arrancando os cabelos, porque é assim que a gente se sente quando a gente está diante de uma cláusula compromissória em branco e que temos que resolver para iniciar o procedimento, né? Então, tomem cuidado para que isso não ocorra, né? Já a cláusula compromissória cheia
é bem diferente, ela tem uma operacionalidade muito melhor, porque ela tem ali uma estrutura de conservação que permite tão somente para o funcionamento da arbitragem o seu acionamento que vai se dar, em geral, pelo prazo estabelecido ali na cláusula. É uma providência muito fácil, uma providência muito simples de ser adotada e cujas regras estão também bem definidas, como, por exemplo, a Câmara, os prazos, inclusive custos, que, em geral, são definidos de forma proporcional às partes que litigam. Bom, o compromisso arbitral. O compromisso arbitral, é bom dizer, diferente da cláusula compromissória, né? A cláusula compromissória, como vimos, como diz o nome, é uma cláusula inserida no contrato principal. O compromisso arbitral é um documento que se elabora quando se inicia o procedimento arbitral. Esse documento ele é assinado pelas partes, pelos advogados, pelos árbitros, pela Câmara, e nesse documento, então, nós vamos conter fundamentalmente o litígio que está sendo produzido pelas partes precisa ir a esse documento para que os árbitros possam solucioná-lo, né? Então, o compromisso arbitral, como diz ali o artigo 9º da Lei de Arbitragem, é a convenção através da qual as partes submetem o litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Então, o compromisso arbitral judicial ele vai se celebrar nos autos do processo, perante o juízo, e o extrajudicial será celebrado por um escrito particular, assinado pelas partes e por testemunhas, ou mesmo por um instrumento público, que não é muito usual. Funções múltiplas tem o compromisso arbitral. Por exemplo, o compromisso arbitral é uma convenção em que as partes vão submeter um litígio à arbitragem, mas é também o ato que inaugura o procedimento arbitral. É exatamente a assinatura desse compromisso que faz se iniciar a arbitragem. E por quê? Porque naquele momento nós criamos vínculos formais entre todas as partes que estão litigando. E com isso, nós estabilizamos a demanda arbitral e convalidamos aquela cláusula compromissória do contrato, trazendo, então, uma competência ao árbitro que terá, a partir dali, capacidade para apreciar e julgar o litígio. Arbitragem única e arbitragem colegiada. Se a escolha ocorrer para um só árbitro pelas partes, isso pode simplificar o procedimento. Quer dizer, uma arbitragem única, certamente, além de simplificar o procedimento arbitral, essa arbitragem produz um custo menor, porque estamos falando de um único árbitro, né? Mas notem que nem sempre, quando ocorre um litígio, é possível se chegar a um acordo quanto a um nome de um árbitro único, porque naquele momento do litígio, o que menos existe é bom senso. Nós, advogados, sabemos que quando se estabelece uma controvérsia, há uma energia muito forte que não permite, muitas vezes, a gente encontrar elementos mínimos de conexão entre as partes. E a escolha de um árbitro passa a ser muito difícil, né? E aí as partes, então, passam a nomear cada uma delas o árbitro que entender mais correto, mais adequado. No entanto, como diz aí o parágrafo 1º do artigo 13 da Lei de Arbitragem, a arbitragem precisa ter um número ímpar, porque não pode haver um empate, né? Então, na medida em que cada uma das partes, e a gente imaginando aqui 2 litigantes, cada um deles nomeando um árbitro, esses árbitros terão que escolher, portanto, o terceiro árbitro. Alguns obstáculos também vale a pena a gente mencionar na constituição dos tribunais arbitrais, né? Quais são eles, por exemplo? O desentendimento entre as partes no momento da constituição do procedimento arbitral. E eu digo isso porque eu me referi há pouco à cláusula compromissória em branco, que é aquela cláusula compromissória de arbitragem que não estabelece regra alguma. Então, quando começa um procedimento, quando começa uma controvérsia, uma divergência entre as partes, se a gente tem uma cláusula compromissória em branco, a gente não consegue praticamente dar
continuidade e mesmo início ao procedimento. Então, esse desentendimento é, de fato, um calcanhar de Aquiles da arbitragem, né? Porque, na prática, essas dificuldades vão surgir especialmente na designação de árbitro, que deveria estar designado, ou pelo menos a forma de designação, lá naquela cláusula compromissória, né? E aí também isso pode interferir na definição do árbitro desempatador. Portanto, o ideal é que a gente tenha sempre uma cláusula compromissória cheia, com as regras bem definidas, para que o procedimento possa se iniciar e seguir sem maiores atropelos. Ainda alguns obstáculos que a gente percebe, mas incorrido depois que o tribunal já está constituído, fundamentalmente a recusa do árbitro. Muitas vezes o árbitro pode vir a ter problemas ou descobrir que tem ali um impedimento, né? Ou mesmo a substituição, o árbitro pode ter um problema de saúde ou uma dificuldade temporal, uma viagem, enfim. Então, como se soluciona isso? Isso se soluciona também pela cláusula compromissória, mas também através do termo arbitral, que estabelece ali, muitas vezes, um árbitro suplente ou uma regra de substituição, ainda que temporária. Aqui são algumas sugestões para que vocês não incorram nesses problemas, que é o que mais atrapalha hoje uma arbitragem quando ela está em andamento. Bom, do árbitro, eu trouxe aí essa figura de um sujeito que parece um juiz ali, já quase se aposentando, esgotado de aplicar o direito, né? Mas a arbitragem é absolutamente o contrário disso aí. Isso é uma provocação a vocês, viu? Basicamente, a condição para o exercício da função de árbitro, ela demanda 2 elementos. Primeiro, a capacidade, né? Para ser árbitro, a pessoa precisa ter capacidade para apreciar e julgar aquele tema que está sendo trazido à discussão pelas partes. E outra, a confiança que os litigantes precisam ter no árbitro, né? Eu lembro, eu falei com vocês há pouco, que em dezembro de 2002, o Supremo Tribunal Federal entendeu como constitucional a lei de arbitragem, e a primeira arbitragem sobre seguro no Brasil, ela se iniciou logo depois, no final de janeiro de 2003, eu tive a sorte de ser um advogado de uma das partes. Eu lembro bem que aquele procedimento, ele era um procedimento que se discutia, não direito, mas uma questão de ordem técnica. Havia ali um turbogerador de energia de uma grande fábrica que explodiu. A gente sabia os enquadramentos ali que a apólice tinha, mas a gente não sabia efetivamente qual era a causa da explosão, e dependendo da causa poderia ter ali uma ou outra exclusão. O fato é que as partes decidiram, naquele momento, por definir como um árbitro, primeiro, um árbitro único, e segundo, um dos maiores especialistas e conhecedores de turbogeradores, um engenheiro elétrico, que em menos de 3 meses solucionou o caso. Por quê? Porque ele tinha capacidade e ele tinha a confiança das partes. Então, aqui é a chave do sucesso. Se você não tem um árbitro, um sujeito que tenha capacidade para exercer a função de árbitro, fuja dele. E se você tem alguma desconfiança de que aquele nome pode ter algum tipo de problema ou de dificuldade com a matéria, fuja também desse nome. Aqui um recado, viu, para todos os advogados e advogadas que estão me ouvindo. Então, eu diria que não existe ali uma restrição quanto à nacionalidade, quanto à profissão para o exercício da função de árbitro. O que existe em termos de restrição são esses 2 elementos, capacidade e confiança. Agora, quando a gente fala de seguro, tem ali uma especificidade, essa é uma área que tem uma genialidade negocial que vai exigir um conhecimento muito forte no âmbito técnico, mas também jurídico. E aí, dentro desse espírito, muitas das vezes a gente não consegue nomear um árbitro que tenha um conhecimento só de seguro ou só do direito do seguro. A gente precisa encontrar alguém que consiga trazer esse conteúdo técnico e jurídico ao mesmo tempo, né? Bom, do árbitro. Do desempenho ali das funções, é bom a gente observar como ele deve proceder. Não é muito diferente de um juízo comum, porque ele tem que ter imparcialidade, independência, competência, que é a tal da capacidade que eu me referi,
diligência e discrição. Discrição que hoje é um elemento muito pouco utilizado ali, a gente falou do Supremo, né? Os ministros do Supremo hoje dão um péssimo exemplo em não ter a discrição necessária nos casos que julgam, né? Muitas vezes até antecipando decisões e posicionamentos, né? Mas aqui não. Na arbitragem, o árbitro não pode fazer isso, sob pena, inclusive, de uma nulidade do próprio procedimento, né? Função jurisdicional do árbitro. Ele, enquanto árbitro, ele é um juiz, ele decide o litígio, né? E é bom dizer que árbitro não é profissão. Árbitro é uma condição. Você é árbitro ou você é árbitra enquanto você está nomeado ou nomeada para solucionar um litígio arbitral. Terminada a arbitragem, termina a sua função jurisdicional e você, então, volta a ser aquilo que você era, e não um árbitro, né? Digo isso porque já vi por aí gente, inclusive, usando carteirinha de árbitro. Isto não existe, né? Então, a função do árbitro e do juiz, nós vamos notar que ela é uma função idêntica. O que vai diferir um do outro vai ser a origem, porque o árbitro ele tem uma competência oriunda da convenção privada, que é aquela cláusula compromissória, já o juiz ele tem uma competência emanada pela força do Estado, né? Então, a exemplo do juízo estatal, o árbitro também vai exercer o poder jurisdicional, porque a sua decisão tem capacidade de execução judicial, caso não seja cumprida pelas partes. A aceitação da nomeação pelo árbitro e os seus efeitos. Bem, eu diria que com a aceitação pelo árbitro da sua nomeação, e verificadas ali as condições e, portanto, a ausência de vínculo entre as partes, se instaura o procedimento arbitral, cujo efeito imediato, como a gente viu, é ali o estabelecimento da competência para apreciar e julgar aquele procedimento. Agora, eu trouxe também o tema da responsabilidade do árbitro. Por quê? Porque é distinta da responsabilidade do juízo estatal. A responsabilidade do árbitro ela é fundamentalmente oriunda do elemento contratual, que é o compromisso arbitral, firmado por todas as partes. Ali nós temos obrigações e deveres que têm que ser atendidos, e também emana de elemento extracontratual, por exemplo, por uma eventual situação produzida durante o procedimento arbitral que venha a causar efeitos negativos patrimoniais nas partes envolvidas ou até mesmo em terceiros. Então, o árbitro precisa estar muito atento a isso, para que ele cumpra a sua obrigação contratual e para que ele haja dentro daqueles princípios que nós vimos há pouco, que se exige do árbitro, e com isso evitar qualquer dano no campo extracontratual. Princípio da imparcialidade dos árbitros. Primeiro, é importante a gente entender que a imparcialidade ela vai se dar como um resultado, ao mesmo tempo, da inteligência e da moralidade. Isso é a imparcialidade, essa soma de inteligência e moralidade que vão gerar, então, uma capacidade de enxergar as partes de uma maneira como elas devem serem vistas, de uma maneira específica, dentro dos princípios gerais de direito, que não vai se confundir, veja bem, com neutralidade ou com desatenção. Vai supor ali uma ação de bom senso, de desinteresse, mas uma ação de profundo conhecimento e de profunda responsabilidade para que se possa julgar de maneira correta aquele litígio que está sendo entregue ao árbitro. O papel da ética na arbitragem. Eu trago esse tema porque ele está diretamente ligado ao dever de diligência e que vai atingir de uma maneira muito forte os advogados, mas não somente os advogados. Há que se ter presente que no procedimento arbitral se exige um papel de todos os litigantes e dos seus advogados no campo da ética muito maior do que se exige na justiça estatal. Na justiça estatal é muito comum
o uso de procedimentos processuais, ou mesmo de uma atuação, muitas vezes, sem foco naquilo que é o objeto da controvérsia, seja para ganhar tempo, seja para desviar a atenção. Aqui não pode ser assim. Há uma forma de se relacionar entre árbitro, advogado e parte muito direta, muito franca, muito aberta, que, na realidade, chega a expor todos nós. É preciso, por exemplo, eu digo sempre, o que um advogado, as pessoas me perguntam, o que um advogado de arbitragem precisa conhecer? Bom, a primeira coisa é conhecer a lei de arbitragem para que ele possa ali ter um manejo básico do que ele vai fazer. Mas, acima de tudo, o advogado que está em um procedimento arbitral, ele tem que conhecer como ninguém a matéria que está sendo o objeto de exame pelo árbitro, a matéria do litígio. Por quê? Porque os árbitros, diferente do juízo estatal, onde nós vamos encontrar magistrados muito bem formados, magistrados com fundamentos jurídicos de direito, com uma estrutura conceitual muito bem colocada, muito bem preparada, mas, por outra, nós não vamos encontrar na justiça estatal, muitas vezes, um juízo que conheça com profundidade alguns negócios jurídicos, pegando como exemplo o seguro ou o resseguro. É muito difícil o magistrado conhecer esse tipo de negócio jurídico. Aqui não, aqui na arbitragem, as partes escolhem, esse é um dos benefícios da arbitragem, é a escolha do juízo, do seu árbitro, né? Então, ninguém vai escolher um árbitro que não entenda da matéria. E justo pelos árbitros entenderem profundamente daquele tema, é que os advogados ficam expostos. Porque, claramente, quando eles forem nas audiências arbitrais analisar e discutir aquele tema, a discussão será muito profunda. Então, não adianta aqui se utilizar de pouca diligência ou de procedimentos procrastinatórios para desviar a atenção. O advogado fica exposto ao seu desconhecimento da matéria. Portanto, a minha sugestão aqui é para todos que queiram ser, de alguma maneira, advogado na área de arbitragem, que estude profundamente aquele tema que está sendo tratado e que haja, como diz aqui, com muita discrição, né? Tanto quanto os árbitros, né? O setor de seguro e resseguro, ele tem uma característica, ele forma muitas vezes ali, para a assunção de riscos, o chamado cosseguro, né, em que vários seguradores se juntam, ou corresseguro, onde vários resseguradores também se juntam. E aí você tem muitos interesses de um lado e, às vezes, um único interesse do outro. Quer dizer, uma arbitragem entre um segurado e vários seguradores em um cosseguro, ou em uma seguradora de um lado e vários resseguradores e um corresseguro, como nós vamos resolver isso, né? Para isso, há uma solução, que é a chamada cláusula multiparte. Essa cláusula permite que todos os interessados participem. Claro que nem todos poderão nomear árbitro, né? Então, se de um lado a gente tem a possibilidade de vários resseguradores atuarem, de outro, eles atuam em conjunto, eles não atuam de maneira complementar um ao outro. Mas aqui essa cláusula uma solução quando vocês estiverem diante desse tema. Usos de medidas impeditivas da jurisdição ordinária ou arbitral, a chamada anti-suit injunctions. O que é isso? Isso, eu trouxe aqui o chamado caso geral, está escrito ali, né? Para vocês entenderem, são medidas estabelecidas por árbitros para impedir que as partes tomem alguma outra medida capaz de prejudicar o mandamento da arbitragem. O caso geral é interessante a gente mencionar, porque, nesse caso, o que aconteceu? Houve, no início da contratação do seguro, um pedido por parte dos segurados, que eram as grandes construtoras da época, de inserção de uma cláusula compromissória de arbitragem naquele contrato de seguro, e que a arbitragem fosse feita na jurisdição inglesa, com árbitros ingleses. Aliás, eu não entendi por que isso, empresas brasileiras pedindo uma cláusula arbitral para aplicação por árbitros ingleses, mas, enfim, era isso que estava lá no pedido formal feito
pelos segurados por meio do seu corretor. Pois bem, ocorreu ali um sinistro num determinado momento, muito grande, houve um problema muito sério no parque industrial, lá da região de Geral, um prejuízo na ocasião estimado mais ou menos em 250 milhões de dólares. Os seguradores entenderam que não havia cobertura, o segurado entendeu que havia, aquele litígio inicial, então, se estabeleceu, e se vendo diante de uma possível ação judicial ou de um impasse, os seguradores e os resseguradores decidiram levar, então, à abertura de um procedimento arbitral em Londres, o que foi feito. Ao mesmo tempo, o segurado contratou um advogado, um escritório, que abriu uma demanda na comarca de São Paulo, que era onde tinha sede o pool de construtoras. E aí nós passamos a ter, de um lado, o juízo arbitral de Londres e, de outro, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Os juízos, os árbitros de Londres entenderam que aquela manifestação de vontade da parte era suficiente, dentro dos princípios que eu falei no início, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para a validade da lei de arbitragem, que são os princípios, basicamente, da autonomia da vontade contratual. As partes manifestaram, fundamentalmente os segurados, o seu interesse no procedimento arbitral. Então, os árbitros em Londres entenderam que havia uma legitimidade exclusiva deles para apreciar e julgar aquele litígio. E, com isso, então, ignoraram a demanda em juízo e estabeleceram essa ante suite injunctio. O que foi? Foi uma decisão determinando que o segurado se abstivesse de promover qualquer medida capaz de impedir o andamento do procedimento arbitral em Londres, sob pena de multa diária, na ocasião, salvo engano, R$500 mil ou coisa assim, além de, em caso de descumprimento, de sofrerem sanções, como, por exemplo, a prisão dos eventuais diretores de uma daquelas empresas que tivessem ali pelo âmbito europeu. Imediatamente, as construtoras se reuniram e perceberam que não era possível seguir daquele jeito, né? Grandes construtoras com obras pelo mundo inteiro tinham ali executivos passando diariamente por países europeus e acabaram chamando os seguradores e resseguradores para um acordo. Parece que ali o acordo que eles fizeram, os seguradores pagaram ali uma parcela pequena que achava que era devida, e a parcela principal ficou para ser definida na arbitragem, soube depois que, mais adiante, fizeram outro acordo na arbitragem. Mas, enfim, o que a gente precisa entender é que cabe sim ao árbitro o direito de estabelecer sanções contra aqueles que queiram impedir o andamento do procedimento arbitral. Sentença arbitral. Como eu me referi, há um prazo estabelecido no artigo 23 da Lei de Arbitragem de 6 meses, que podem ser prorrogados, mas há também a possibilidade das partes estabelecerem prazos distintos e até mesmo, muitos advogados gostam, eu particularmente não tenho esse interesse, acho que não funciona bem, mas muita gente gosta de sentenças parciais. Isso, às vezes, permite uma discussão de acordo, né? De fato, por aí, por esse aspecto, pode ser interessante. Mas notem que a lei de arbitragem é tão interessante que ela permite a criatividade das partes, né? Permite que o tempo inteiro possa haver uma solução do litígio dentro do próprio litígio que está sendo estabelecido na arbitragem. Quais são os requisitos da sentença arbitral proferida no Brasil? Quais são os elementos mínimos, essenciais que devem conter? Um relatório com o nome das partes e um resumo do litígio, os fundamentos da decisão, um dispositivo, porque sem ele não tem decisão, data e local. Esses são os elementos, inclusive, de qualquer sentença no âmbito da justiça estatal, né? E aí, da sentença, o que nós vamos extrair? Nós vamos extrair que ela produz, a sentença arbitral, um fim formal do procedimento. Está ali no artigo 29. Proferida a sentença arbitral, fim da arbitragem. E, com isso, cabe à parte que eventualmente for derrotada na sua pretensão cumprir a obrigação estabelecida
em relação a ela. Do contrário, caso não cumpra, normalmente a sentença arbitral estabelece sanções de ordem econômica, como multas, taxa de juros, correção monetária, e que permite, obviamente, serem levadas a uma execução imediata em razão do poder jurisdicional que a decisão, que o árbitro tem e que sua decisão contém. Né? Então, a não cumprida decisão arbitral executa-se no juízo ordinário. Ainda como efeito, ela tem ali um efeito direto, a sentença arbitral, entre as partes e os seus sucessores, que vão, como eu disse, ser levado a juízo como um título executivo imediato. Jurisprudência arbitral. Eu diria que, como a publicidade de atos nessa instância tem uma restrição muito forte, porque, em regra, não são levadas a conhecimento público, né? E decisões voluntárias cumpridas não se tornam conhecidas, né? E muitas vezes a gente vai encontrar, eu diria que praticamente em todos os casos, uma obrigação de sigilo por parte das partes. Então, pelas partes, a gente acaba percebendo que fica impossível, ou pelo menos muito difícil, uma jurisprudência arbitral. Mas as trevas não são absolutas. Nós temos aí algumas revistas em nível internacional e também no Brasil que trazem algumas decisões, muitas vezes até excluindo o nome de parte, mas a gente consegue extrair delas alguma coisa. Temos, por exemplo, a Revue de l'Arbitrage, o Journal of International Arbitration, o Arbitration International, publicado pela Corte Londrina de Arbitragem Internacional, o Yearbook of International Arbitration, o CLUNET, que é muito importante, a Revista dell'Arbitrato italiana, muito boa do ponto de vista europeu, o Bulletin, publicado pela Secretaria da Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, a CCI, muito procurada, e o Bulletin da Associação Suíça de Arbitragem, que também tem um prestígio bastante forte, inclusive no âmbito de seguro e resseguro. Aqui no Brasil, para quem quer estudar um pouco mais, pode buscar como fonte a Revista de Direito Bancário do Mercado de Capitais e de Arbitragem, da editora Revista dos Tribunais, e, ainda que descontinuada temporariamente, mas a gente encontra na Revista Brasileira de Arbitragem, pesquisando ali pela internet, alguma coisa em termos de jurisprudência arbitral. Tribunais internacionais de arbitragem, especialmente no âmbito do seguro e resseguro. Muita gente não sabe, mas existem vários tribunais que foram criados com esse objetivo. Por exemplo, a seção espanhola da AIDA tem o chamado Tribunal de Arbitraje de Seguros, o TEAS, muito utilizado pelas empresas em Madrid, especialmente, tem a sua sede em Madrid. No Reino Unido, nós temos o Areas UK. O Areas nada mais é do que Insurance Arbitration Society, é um braço mundial da AIDA para a solução de conflitos. É uma instituição que tem ali uma ligação com a AIDA. Então, o Areas hoje se encontra em Londres, nós temos o Areas França, temos o Areas em Nova York, na Ásia, em Singapura, no Japão. Temos aqui próximo de nós o Areas Latam, que está em Santiago do Chile, constituído para as empresas aqui no âmbito latino-americano, né? E que eu recomendo sempre àqueles que querem levar uma arbitragem para uma corte europeia ou norte-americana, eu recomendo sempre que se utilizem do Areas Latam, porque nós temos nele uma relação de árbitro muito familiarizada com a civil law, quer dizer, o direito civil, que é o direito escrito, o direito utilizado no âmbito aqui da América Latina, diferente da common law, que é um direito muito mais jurisprudencial, utilizado lá pelas comunidades europeias, especialmente pela Europa continental, né? Aqui, para a gente terminar, e fiquem os senhores tranquilos, porque eu já estou mesmo terminando, né? Eu tinha um professor que dizia que quando a gente diz que vai terminar, é para terminar mesmo, né? Então fica aqui um compromisso meu de terminar. Mas eu não poderia terminar sem antes falar dos benefícios da arbitragem, né? Eu acho que ficou muito claro aqui que um dos principais benefícios é a sua celeridade.
A arbitragem é muito rápida, o procedimento não pode levar muito tempo. Você vai ter ali, na pior da hipótese, se a gente tiver, por exemplo, uma perícia, você pode ter 1 ano, 1 ano e meio, mas assim, muito diferente de uma ação judicial que leva 5, 8, 10, 12, 15 anos, né? É a chamada justiça lenta, que para muitos não é justiça, é injustiça, né? Ao contrário, a arbitragem tem essa capacidade, esse benefício da rapidez, da celeridade. Tem o benefício da eficácia da decisão. Antes da lei de arbitragem, qualquer procedimento arbitral tinha que ser levado à homologação em juízo. Isso não existe mais. Como eu mostrei a vocês, a lei de arbitragem produziu um efeito jurisdicional na decisão do árbitro, então a decisão ela é eficaz, quem não cumprir será executado. Tem o sigilo que para muitos negócios é fundamental, né? Não abrir ali o sigilo do próprio negócio, a possibilidade da escolha de árbitro, escolher árbitro é escolher o juiz da sua causa, né? Isso a gente não consegue fazer na justiça ordinária, onde ao distribuir uma demanda, ou você dar o enter no seu equipamento, distribui a ação, essa ação vai cair na mão de um magistrado que você não tem a menor ideia de quem é, e muitas vezes esse magistrado não tem sequer capacidade, seja intelectual para resolver aquela demanda, ou mesmo a vontade de fazê-lo dentro de tanta necessidade de atenção que ele precisa dar ali no seu cartório, na sua vara de atuação, né? Uma outra vantagem da arbitragem é a escolha do critério que vai ser usado para a decisão dos casos, né? Isso não acontece na justiça comum. Sabemos que, ao distribuir uma demanda, ela vai ser analisada e julgada com base na lei. Aqui você pode estabelecer, por exemplo, que o critério principal são as cláusulas contratuais, de forma suplementar um outro determinado critério que as partes venham a convencionar. A qualidade da decisão passa a ser naturalmente muito boa, porque as partes tendem a escolher árbitros com uma capacidade intelectual muito profunda, especialmente naqueles temas postos em discussão, né? Temos ali os custos que, se aparentemente eles são elevados, se você colocar isso do ponto de vista temporal, eles acabam se revelando bastante justos para um procedimento tão rápido. E, ao final, eu sempre digo que não há uma certidão negativa para aquele que perde, né? Não tem o seu nome sujo na praça. Então, são esses aí os benefícios que a gente pode destacar para a arbitragem. Com isso, eu me despeço agradecendo a vocês, mas não sem antes me colocar à disposição para que vocês possam, naturalmente, tratar do tema através de perguntas que venham a ocorrer nesse momento. Fiquem à vontade. Eu vou começar fazendo as perguntas aqui, porque como eu não atuo, eu tenho, acho que talvez as minhas dúvidas sejam até básicas, doutor Sérgio. Primeira pergunta, assim, que eu fico em dúvida é com relação à correção dos valores, né? Então, se, por exemplo, entende-se que tem que fazer um pagamento, a seguradora, por exemplo, ela tem que realizar um pagamento. Essa correção dos valores, ela tem que estar prevista no contrato, porque, por exemplo, numa sentença judicial, a gente aplica a tabela do Tribunal de Justiça. E no arbitral, qual é o critério para a correção desses valores? Olha, Graziela, a pergunta é muito boa, porque ela me permite dizer que a correção e os próprios critérios, tudo isso será feito através de uma definição pelas partes. Essa definição, ela normalmente se dá lá na cláusula compromissória, quando você inicia um contrato, né? Então, por exemplo, como eu me referi há pouco, imagina um contrato de seguro em que o segurado e o segurador querem uma cláusula compromissória, eles ali escrevem como será feita a correção de um eventual prejuízo a ser pago por uma decisão arbitral, não é? Agora, caso isso não seja feito, o que não é comum, em geral é feito dessa maneira, cabe aos árbitros estabelecer a correção com base nos princípios que são usados para definir o caso. Então, por exemplo, se as partes definiram que a fonte principal é o contrato e a suplementar o Código Civil, isso acontece muito
quando a gente tem uma arbitragem envolvendo o seguro, e o contrato eventualmente não tratar de correção monetária, nós vamos buscar a fonte na lei, que vai ser basicamente a aplicação da taxa de juros ali que o judiciário utiliza, né? 1% ao mês, e mais a correção monetária integral. Então, o que é muito importante a gente compreender é que, como eu disse, um dos benefícios da arbitragem é permitir que as partes possam criar, possam definir claramente aquilo que elas entenderem melhor. E o momento mais adequado para isso ser feito não é depois de instaurar o litígio, mas é lá antes de assinar o contrato, porque ali, naquele momento, os corações estão abertos, as mentes estão brilhantes, todos querem fazer negócio, né? Então a criatividade flui de maneira muito fácil, né? Ali é o momento mais importante para isso acontecer. E, doutor, os árbitros na área de seguro, existe um cadastro? Como que busca esse árbitro dentro do mercado segurador para escolher a expertise do árbitro? Também uma outra pergunta muito interessante. Primeiro, eu quero dizer a vocês o seguinte: a UNCITRAL é um braço das Nações Unidas para o desenvolvimento do comércio em nível mundial. Ela elaborou aqui há uns 15 anos, mais ou menos, um modelo de cláusula de constituição de tribunais arbitrais. E o Brasil seguiu esse modelo, que é um modelo usado por praticamente todos os tribunais arbitrais em nível geral. O que diz esse modelo? Esse modelo diz basicamente que o tribunal tem uma relação de árbitro, mas ele precisa se abrir para árbitros de fora, porque muitas vezes as partes não encontram naquela relação um nome que interesse, que funcione como árbitro. Seja porque entende que os melhores não estão ali, seja porque quem está ali, de alguma maneira, entende de forma diferente, porque publicou um livro, publicou um artigo, ou por qualquer outra situação. Então, essa capacidade de você hoje poder levar para qualquer câmara arbitral um nome de fora da câmara, ela é também uma grande vantagem, né? Agora, te respondendo claramente, no Brasil, nós não temos nenhuma câmara que tenha uma relação de árbitro com profundo conhecimento de seguro e resseguro. Você tem, por exemplo, na Fiesp, Ciesp, alguns nomes que entendem ali um pouco do assunto, mas não são grandes profissionais envolvidos historicamente com o tema, né? Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar essa relação de profissionais profundamente conhecedores de seguro e resseguro no Areas Latam. No Areas Latam, que está muito próximo de nós, está aqui em Santiago do Chile, mas também no Areas em geral. Todos os tribunais do Areas, né, que, como eu disse, é um braço da ida para a arbitragem internacional, em todos os Areas você vai encontrar árbitros que têm esse compromisso, esse conhecimento do seguro e resseguro, mas também são abertos a nomes de fora que as partes queiram levar para funcionar como árbitro. E foi até aqui a pergunta do Marcel, que ele falou que ele é securitário, que está engatinhando aí no mundo jurídico, e ele perguntou se existe câmeras especializadas em seguro e resseguro. E até pela colocação do doutor, quando há grandes sinistros, as seguradoras elas optam, então, por sair do país, sair do Brasil para câmeras internacionais? Não. Normalmente, quando você tem ali um contrato de seguro para grandes riscos, aliás, a resolução 437 do CNSP, que está, inclusive, em discussão no momento no mercado, essa resolução permite que as partes hoje façam, inclusive, cláusulas contratuais específicas para seguros de grandes riscos. E ela tem lá, no seu final, uma mensagem de incentivo à arbitragem. Ela, e não poderia ser diferente, estabelece que as partes têm total liberdade para estabelecer o procedimento arbitral em seus clausulados, no Brasil ou no exterior. O que a gente nota, Graziela, é assim: lá atrás, como eu me referi, no início da lei de arbitragem válida no Brasil, em 2003, pouquíssimas empresas usavam, pouquíssimos advogados usavam, porque era algo novo. Mas, por incrível que pareça,
seguradores e resseguradores já usavam isso no exterior. Então, eles começaram a incentivar. O IRB chegou a estabelecer, em meados de 2003, ele fez na época, você sabe, na época o IRB ainda era o único ressegurador no país e, ao mesmo tempo, ele era o regulador da matéria, né? E ele regulava o seguro por meio das chamadas Normas Gerais de Resseguro e Retrocessão, NGRR. Ele estabeleceu uma, que, salvo engano, era 406 de 2003, em que ele dizia o seguinte, que toda seguradora e segurado que resolvessem realizar uma arbitragem para solucionar um litígio que tivesse resseguro, que o IRB adiantaria as custas da arbitragem, inclusive dos advogados, né? Para você ver como o setor de seguros ele se expôs muito imediatamente a esse elemento arbitral, ao uso da arbitragem. E depois isso meio que foi se estabilizando e a gente notou ali, eu diria, a partir de uns 5, 8 anos do início do procedimento arbitral, no final da década, um movimento contrário. Os segurados começaram a perceber que não era interessante ter contratos de grandes riscos sem cláusula compromissória de arbitragem, porque eles não poderiam ficar tanto tempo esperando numa decisão da justiça ordinária. Você imagina um caso como esse geral, que envolvia 250 milhões de dólares, eles não podiam esperar 5, 8, 10 anos. Então, esse movimento, Graziela, começou a se ampliar e hoje, fundamentalmente, os grandes segurados, as grandes empresas que contratam seguros de grandes riscos, eles é que exigem a aplicação de cláusulas compromissórias. E muitas das vezes, essas cláusulas elas trazem como tribunais arbitrais a Fiesp, Ciesp, Brasil-Canadá, em São Paulo também, a Anshan e a FGV. Essas são as principais câmaras utilizadas hoje no Brasil, todas elas muito bem estruturadas. E aqui um parêntese rápido, o que é uma câmara? Câmara não é tribunal. O tribunal arbitral é a formação, quando você tem o início do litígio que se forma ali, os árbitros nomeados, os advogados e as partes. Naquele momento em que todos assinaram um compromisso arbitral e que você entrega ao árbitro o poder jurisdicional, ali você tem um tribunal formado, que vai se extinguir com o proferimento da sentença, como eu me referi. Câmara é simplesmente uma secretaria que precisa ser muito bem organizada, seja para colaborar e funcionar como um bom instrumento para aqueles que vão se utilizar dela, seja para guardar os segredos que por ali vão passar, e são muitos, né? Então, nada mais é uma câmara arbitral do que uma boa secretaria. E nisso, a Fiesp, a Anshan, a Brasil-Canadá e a FGV, elas funcionam como excelência hoje no Brasil. São as melhores, mas não são as únicas. E porque quando já vai para o arbitral, já existe um litígio. Normalmente as seguradoras, as resseguradoras, elas tentam uma mediação, às vezes até numa câmara privada também, que hoje existem essas câmaras privadas para mediação, ou não? Coloca essa cláusula antes de entrar no arbitral, tentar uma mediação. Você observou muito bem, quer dizer, o litígio. O que é o litígio? É o sinistro resistido, é o sinistro não pago, né? É a recusa da seguradora. Aqui é a relação entre segurador e segurado. Mas também a gente tem o sinistro de resseguro, né? É possível, por exemplo, um segurador entender que está coberto o seguro, pagar e buscar no ressegurador e não ter aqui a cobertura, né? Então, assim, fundamentalmente, o litígio se dá quando você tem a recusa àquela pretensão que foi formulada, seja pelo segurado, seja pelo segurador aqui na relação de resseguro. Bom, nesse momento, quando a gente olha o contrato, a gente busca o que diz a cláusula compromissória para iniciar a arbitragem, né? Em geral, ela diz ali, olha, para iniciar o procedimento, basta informar a outra parte no prazo de tantos dias, dizendo que você tem a pretensão de iniciar o procedimento pelos motivos tais, etc. Então, isso é muito comum. Agora, você observou um elemento muito importante que tem sido modernamente utilizado de maneira suplementar, eu diria até antecipando-se à arbitragem, que é a mediação. Tem contratos, eu já vi isso em vários contratos de médios e grandes riscos, e eu acho que funcionaria muito para contratos de massa,
né, contratos de seguro de pessoas, de automóvel, etc., que é a cláusula de mediação. A cláusula de mediação ela é importante porque a mediação não obriga as partes. Diferente da arbitragem, o mediador não toma uma decisão. A função do mediador é trazer as partes para um ambiente que elas possam conversar abertamente sobre o problema, um ambiente que elas possam expor cada qual as suas razões de maneira livre, aberta e até profunda. E esse mediador, com o conhecimento que ele precisa ter do tema, ele precisa estudar e, na sequência desse estudo, apresentar às partes, de uma maneira muito franca, muito aberta, aquilo que ele entende como a decisão correta que poderia acontecer em juízo. Porque, a partir daí, ele ganha o respeito das partes, que refletem muito sobre aquele direito que ela achava que tinha, seja de um lado, seja do outro, né? Então, te respondendo, não são todos os contratos, mas muitos prevêem a mediação, e mesmo aqueles que não fazem essa previsão, eu tenho notado que, para evitar o início de uma arbitragem, eles procuram chamar alguém para funcionar como um mediador, que, em geral, é um advogado. No caso do seguro, em geral, é um advogado ou uma advogada que entende, como eu disse também na minha apresentação, tanto do direito de seguro quanto da técnica do seguro, para poder exercer bem ali esse trabalho de mediador, né? Houve uma evolução também no contencioso, de tirar esse papel de conciliador mediador do juiz e criar os CEJUSCs, né, o Centro de Conciliação, que vão fazer sessões de conciliação e mediação de forma confidencial, sigilosa, que as pessoas ali, as partes podem conversar, e aquilo ali é confidencial, nem vai ser levado para o juiz. Eu achei isso uma mudança muito importante no contencioso, até mesmo para não tendenciar o julgamento. Então, o conciliador mediador ele vai fazer aquela sessão na confidencialidade, nada do que é dito ali vai ser transcrito no papel. Se porventura realizar o acordo, só faz a forma que vai ser cumprido aquele acordo. Mas eu acho que é muito interessante porque veio uma técnica, veio um estudo, veio todo um trabalho que realmente traz resultado para a solução do litígio. Eu acho que houve essa mudança no judiciário, para mim também foi bem positiva. Você observou bem, Graziela, um elemento que é historicamente utilizado pelas partes quando elas vão fazer uma mediação para solucionar um conflito contratual, que é o sigilo. O sigilo é um dos primeiros elementos que os advogados pedem ao mediador, né? E ninguém se opõe a assinar o termo de sigilo, né? Esse é um termo que todos assinam, porque sem ele não é possível se abrir. Sem ele não é possível, inclusive, apresentar as suas razões, porque se você apresenta e elas são usadas contra você em juízo, elas serão anuladas, na medida em que há um sigilo assinado, né? Então, só após isso é que as partes conseguem conversar melhor e muitas vezes sai dali uma solução. Então, esse é o caminho. Quem quer uma mediação, não dá para iniciá-la sem assinar antes um documento de preservação de informações, como um documento de sigilo. E eu queria abrir perguntas, quem tem perguntas, senão eu vou ficar falando aqui também, perguntando toda hora. Alguém tem perguntas? Alguém quer colocar alguma posição? Eu queria saber, queria parabenizar o doutor, né, pela palestra, que foi muito instrutiva, e queria saber se são todas as matérias que são afetas à arbitragem, ou se existem matérias que não são possíveis de arbitrar, como, por exemplo, família, ou criminal, trabalhista, né? Alguma coisa assim. Bárbara, muito obrigado por sua pergunta, e também ela é muito procedente para que a gente possa estabelecer exatamente o que é objeto de arbitragem segundo a lei de arbitragem. Só pode ser objeto de arbitragem os chamados direitos disponíveis, sobre os quais as partes podem negociar. Só esses direitos podem ser levados a procedimento arbitral. Então, quando você vê direito de família, por exemplo, alimentos, né, visitação, esses não são direitos negociáveis.
eles são direitos potestativos, são direitos, inclusive, que têm a proteção do Estado, né? Quando você trata da área criminal, da mesma forma. Então, só direitos disponíveis sobre os quais há possibilidade de autonomia das partes para negociação é que podem ser levados à arbitragem. Agora, anotem, lá quando a lei de arbitragem entrou em funcionamento, havia uma resistência muito grande do poder público para funcionar também como utilizar-se do procedimento arbitral. Hoje em dia isso acabou. Tem uma lei específica para a área pública que permite às empresas de economia mista ou as empresas estatais, permitem a elas a utilização desse instrumento. Então, evoluiu-se no Brasil muito fortemente nesse campo. O que não se evoluiu ou não se estabeleceu foi trazer a indisponibilidade dos direitos para a arbitragem. Isso continua, né? Então, é importante ter essa visão. Somente direitos disponíveis podem ser objeto de arbitragem. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor. Por favor, é uma alegria estar aqui. Vamos lá. Porque está se falando muito sobre a questão de você poder entrar com uma execução já no cartório extrajudicial. Você acredita que futuramente vai poder executar essa sentença arbitral no cartório extrajudicial? Olha, por enquanto a gente só pode pensar numa execução em nível judicial, porque só quem tem o poder de determinar a aplicação de constrição de bens é o juízo estatal, não é o árbitro. O árbitro tem o poder jurisdicional de aplicar uma sentença na qual vai se estabelecer um efeito dispositivo, condenando alguém a pagar ou a entregar algo, ou mesmo fixando um direito, que só pode ser executado pela força do juízo estatal. Então, para isso, você teria que mudar toda uma legislação, talvez até o próprio texto constitucional e a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, para que a gente pudesse ter uma execução de título judicial em caráter extrajudicial. Certo. Mais alguém? Uma pergunta? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, podemos encerrar, né, doutor? Eu fico preocupado, eu não sei se o pessoal não está perguntando porque cansou de tanto me ouvir, né? Ou se de tem fato, uma pergunta. Né? Opa, então vamos lá. Surgiu aqui, ó. Ao incluir a cláusula promissória, há previsão de custos de arbitragem? Esse é um tema que todos perguntam, né? Quer dizer, como é que fica a questão das custas, né? Tem duas formas de você solucionar isso. A mais comum é dividir. Normalmente, a gente estabelece na cláusula compromissória e aí que se reproduz lá na convenção arbitral, quando se inicia a arbitragem, se estabelece que as partes vão pagar cada uma delas 50% das custas. E aí, quando a gente fala de custas, você está falando da taxa da Câmara, dos honorários dos árbitros, eventualmente da perícia. Agora, existem situações em que se define que as partes pagam, cada uma delas, metade, mas a que perder reembolsará aquela que foi vencedora. Esse tipo de cláusula tem sido cada vez mais comum, né? E que é um pouco justo, porque aquele que ganhou se sente muito injustiçado ao ter que desembolsar valores para solucionar o litígio e depois não recebê-los de volta, como, aliás, acontece na justiça comum, né? Quando a gente ganha uma demanda, o nosso cliente recebe de volta as custas que ele pagou totalmente corrigidas, né? Mas essa é uma matéria, volto a dizer, que está dentro da autonomia da vontade contratual. Isso é objeto de discussão, de definição prévia pelas partes, né? Qual é a prática hoje? É dividir, metade, metade. Agora, tem sido muito comum que as duas partes paguem, mas haja um reembolso ao vencedor lá no final do procedimento. Eu acho que você está sem som, Graziela.
Pronto, aqui. A Opa, Milene voltou. colocou aqui, voltou. A Milene colocou aqui que é difícil ter perguntas, porque foi excelente a sua explanação, doutor. Ela colocou aqui que foi excelente a palestra, então ela Muito obrigado. Muito não tem obrigado, viu? dúvidas. Ó, a exposição foi excelente, o Marcel também colocou aqui, a exposição foi excelente, esclarecedora. Deu para perceber que o doutor Sérgio é um profundo conhecedor do tema, arbitragem, seguro e resseguro. Gente, muito obrigado. Eu quero dizer a vocês que é uma paixão enorme falar de seguro e resseguro e de soluções de conflitos, né? Porque nós, como advogados, temos esse mundo, né? Quer dizer, obrigação de buscar a solução dos conflitos. Então, eu sugiro que todos aqueles que queiram, de alguma forma, conhecer um pouco mais o assunto, que o façam, se utilizem aí desse material que eu coloquei, tem algumas fontes aí nele. Tem muita coisa bacana acontecendo nesse mundo da arbitragem, e é um espaço profissional que a gente precisa explorar. As oportunidades estão aí para todos nós, tem espaço para todo mundo. Com certeza, com esse movimento de solução de conflitos, eu acredito que tenha bastante oportunidade, até como que. Até vamos fazer uma última pergunta aqui, doutor. Se a pessoa quiser ser árbitro, como que ela faz, por exemplo, um corretor, um advogado especialista, ele consegue entrar como árbitro nas câmaras? Graziela, você lembra que eu falei no início? Para ser árbitro, você só precisa de 2 requisitos: confiança das partes e capacidade. Não existe curso, não existe engenharia, não existe nada. O que existe é uma pessoa que conhece uma matéria, uma outra que está diante de um conflito, sabe que esta que conhece pode exercer uma atividade de solução do conflito como árbitro e o convida. Não precisa ser advogado, não precisa ser engenheiro, médico, qualquer um. Como eu disse, não sei se você lembra, o primeiro procedimento arbitral no Brasil envolvendo seguros, depois que a lei se tornou válida, foi definido por um único árbitro que as partes escolheram, que era um engenheiro elétrico, né? Um especialista em equipamento, em turbogerador de energia, que deu uma solução espetacular. Por quê? Porque ele tinha muita capacidade, conhecia profundamente aquele equipamento e ele tinha a confiança das partes exatamente por essa capacidade que ele tinha. Então, qualquer um de nós, Graziela, que tem um conhecimento específico, seja do direito ou de uma matéria suplementar, e que tenha a confiança das partes que estão ali em um litígio, qualquer um pode funcionar como árbitro. E aí não tem limite de idade, não tem limite de nacionalidade, você pode, inclusive, funcionar como árbitra lá no Areas Latam em Santiago, no Areas em Londres, no Cefareia em Paris. Quer dizer, isso é uma cláusula que se aplica de maneira geral e em nível mundial, porque ela vem, inclusive, como eu disse, da UNCITRAL, que é uma instituição que organizou todos esses tribunais em nível mundial, do ponto de vista arbitral. Então é isso. Para ser árbitro, você só precisa ter capacidade e confiança das partes. Porque até na área de seguro tem especialista em cada seguro. Eu vejo vários corretores especializados em seguro-garantia, especializado em seguro de vida, até dentro do seguro não tem como também atuar e saber todos os produtos das seguradoras, né? Então, até dentro do corretor de seguro, dentro do direito de seguro, tem a especificação de cada produto, de cada seguro da seguradora, né? Então, eu acho que o especialista realmente na área de seguro ele faz a diferença na hora de decidir. Faz toda a diferença, seja para funcionar como árbitro ou como mediador. Muitas vezes ele pode ajudar como mediador muito antes de ser um árbitro, né? Como também um advogado, viu? Por exemplo, você e todos que estão aqui na comissão, estudiosos que são certamente do direito do seguro, já conhecem, já têm uma bagagem muito boa para funcionar como mediadores, para funcionar como árbitros, né? Isso, como eu disse, tem espaço para todo mundo. Quanto mais se utilizarem desses mecanismos de solução de conflito, mais espaços nós vamos ter de atuação, nós que eu digo advogados, né? Ótimo. Alguém quer colocar mais alguma pergunta, alguma explanação? Então, vamos encerrar aqui, doutor.
Olha, eu fico muito feliz em estar aqui também pelo fato de que, como eu disse há pouco, a gente precisa incentivar cada vez mais o uso desses mecanismos de solução de conflito alternativos, né? E esse evento é um desses elementos de incentivo, né? Quando a pessoa olha um evento como esse, quando ela para escutar, ela começa a perceber o quanto essas ferramentas são muito úteis, né? E quanto mais, então, elas se convencem e utilizam, melhor para todos, inclusive para nós, em última análise, advogados. Com certeza, porque também justiça tardia não é justiça. A pessoa, às vezes, espera tanto, né, para uma solução que até a hora que sai uma sentença ou um acórdão, ela já até desanimou, né, daquela vontade de ter justiça feita. Então, realmente, ser rápido nessas questões é muito importante, não só para empresas, mas eu também acredito que para as pessoas físicas também, né, questões de famílias. Então, uma solução rápida, né, para todos. Perfeito, exatamente, é por aí. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite, por essa palestra maravilhosa, eu aprendi muito. Opa, tem aqui a doutora Luciana, levantando a mão aqui. Doutora Luciana? Levantou, acho que 2 mãos, né? Levantou a mão. Foi sem querer, a doutora Luciana levantou a mão aqui sem querer. Então, vamos lá. Então, doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Quero também agradecer a Carol, a Andressa, que são as meninas aqui da OAB, que nos ajudam a preparar toda essa palestra, todo esse evento, e elas são sempre atenciosas, sempre atendendo o pedido de prontidão. Muito obrigada. Reiterar aí meu agradecimento para a doutora Luciana Freitas, para todos da diretoria da OAB, por dar essa oportunidade de falar de um assunto tão importante e divulgar realmente o seguro, que eu vejo que precisa tanto para advogados quanto para o judiciário, que é um tema muito específico, então precisa ser levantada essas questões, essas reflexões. Doutor, muito obrigada. Está desligado o áudio, doutor. Desculpa. Doutora Graziela, eu que agradeço, aliás, mais uma vez a você, Graziela Velasco, presidente da Comissão de Direito de Seguros da OAB Campinas, agradeço a toda a secretaria que está aqui nos dando suporte, a presidência da instituição, dou os parabéns pelo trabalho que eu sei que vocês realizam, um trabalho muito profícuo, a gente percebe isso no dia a dia, e agradeço por isso, porque todos aqueles que têm paixão pelo seguro ficam muito felizes ao ver o tema sendo objeto de estudo, então fica aqui muito honestamente a minha alegria de ver vocês pujantemente estudando e trabalhando no tema, e me coloco sempre à disposição para a gente voltar aqui e tratar de qualquer outro assunto, de colaborar com vocês, dos projetos que vocês tiverem, para que essa comissão cada vez tenha mais sucesso na sua atuação. Muito obrigado. Obrigada a todos pela presença e uma boa noite. Obrigada, doutor, novamente. Bye, bye. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.